Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta na nossa aula. Vamos ter uma aula gostosa. Dessa vez, nós vamos ver primeiro Crônicas. A Escola Bíblica da Igreja Betel tem nos pedido que nós possamos dar algumas aulas de alguns livros da Bíblia, porque nós estamos vendo visão panorâmica da Bíblia. Nós vamos ver hoje primeiro Crônicas. Você está lembrado? Nós vimos Levítico, vimos Esdras, agora vamos ver primeiro Crônicas. Quero a compreensão de vocês. Nós vamos ter alguns minutos juntos aqui tentando aprender um pouco da palavra de Deus. Para isso, nós precisamos nos acalmar, ficarmos tranquilos, para podermos captar a maior coisa possível, gravar sobre você ter uma visão panorâmica da Bíblia, saber onde estão cada livro, quando o pastor estiver pregando e falar que está em tal livro, aquela mensagem, aquela passagem bíblica, você já sabe mais ou menos onde vai estar. Então, hoje nós vamos ver aquele livro que todos gostam e, apesar de tudo, ela tem histórias bíblicas maravilhosas. Nós vamos ver aqui uns livros que hoje nós vamos ter o prazer de aprender sobre a primeira livro de Crônicas, a aula. Né? Querendo lembrar que na Bíblia hebraica, os livros de Crônicas significa os anais, ou, conforme sugerido por Jerônimo, um dos pais da igreja, as Crônicas, que veio a ser a significação dos livros em inglês. O livro de Crônicas já foi unificado, ele já era junto, não existia essa divisão de primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Vamos fazer o seguinte, antes de começarmos a buscar mais conhecimento, a conhecer um pouco, vamos pedir a Deus discernimento, sabedoria, para que nós possamos continuar nossa aula. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós pedimos sabedoria, discernimento. Também, ó Deus, peço sabedoria para todos aqueles que estão acompanhando essa aula aqui através do YouTube, Senhor. Abençoa a Escola Bíblica da Igreja Betel, abençoa a Isa, Senhor, que é a coordenadora dessa escola, que ela possa ter sabedoria, discernimento, para poder preparar um grande material para ter conhecimento e possa espalhar o conhecimento da palavra de Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lembrar aqui, antigamente não existia essa divisão, primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Existia só um livro na tradução grega. E foi feita um pouco antes, a divisão foi feita um pouco antes de 1500 a.C., embora atualmente apareça em todas as Bíblias, incluindo edições em hebraica. Na atual disposição Canon, de mais a mais, as crônicas estão no fim do Velho Testamento. Assim, Cristo, em 1 Crônicas, né, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 51, falou de todos os mártires, desde Abel, no primeiro livro, Gênesis, até Zacarias, o último livro. Né? Vamos
tentar aprender e vamos fazer aqui um exercício para que você possa também responder e possa gravar na sua mente o que nós vamos dar. Vamos ver aqui, lá, já começando a nossa aula sobre crônicas. Muitas histórias em crônicas são semelhantes às já contadas em Samuel e Reis, mas com algumas diferenças notáveis. Você vai ver que aquilo que foi dado em Reis, se você aprendeu Reis, primeiro e segundo Reis, vamos ver agora primeiro e segundo Crônicas, você vai ver que algumas histórias também já foram contadas no passado. Então você vai ver aqui o conteúdo dessas histórias. Vamos aprofundar mais a nossa aula e ver qual o esboço, qual a divisão da Bíblia, quem foi o autor, não é? Qual é o livro que nós estamos estudando, quantos capítulos tem, quantos versículos tem. Então está na hora de você começar a ver esse nosso próximo slide e já começar a anotar já algumas coisas interessantes, né? Bem, vamos fazer agora uma pequena revisão. Já que já vimos alguma coisa da aula, vamos ver. Olha, você lembra que no livro de Crônicas, na Bíblia hebraica, os livros de Crônicas significavam o quê? Os anais, conforme sugerido por Jerônimo, certo? Antigamente, só existia crônicas, só um livro de crônica. Não tinha essa divisão. A divisão de crônicas, primeiro crônicas e segundo crônicas, foi dividido a partir da tradução grega, lá por volta de 1500 a.C. E hoje, todas as Bíblias, inclusive a hebraica, ela também é dividida, primeiro crônicas e segundo crônicas, certo? Então, espero que você tenha aprendido um pouco disso. Também, o que é que o livro de crônicas fala, né? Vamos ver aqui que nós já vimos isso. Muitas histórias em crônicas, as histórias em crônicas são semelhantes às encontradas em Samuel e Reis, mas com algumas diferenças notáveis, certo? Se você vai ver que algumas histórias já foram contadas em Reis e também em Samuel, com algumas modificações. Não esqueça disso. Você aprendeu já, né? Me diga uma coisa. Você está lembrado, antigamente, existiam 2 livros de crônicas? Responda aí. Vamos começar a responder. Vá lá no comentário e responda. Se tiver só 1, 2, se tivesse 2. Você faz a escolha. Vamos começar a participar da aula para que você possa gravar essas lembranças, guardar na sua mente, para que possa ser um ponto referencial na sua aprendizagem. O livro de Crônicas, ele é o 8º livro histórico. Você está lembrado da divisão da Bíblia, né? Divisão do Antigo Testamento, vem dizendo lá Pentateuco, livros históricos, poéticos, e vai assim para frente. Mas você está lembrado a numeração de cada um da divisão da Bíblia? 5, 12, 5, 5, 12, certo?
lembre bem isso e tente aprender desse jeito. Então, Crônicas é o 8º livro histórico. Por quê? Tem quantos livros históricos? Nós acabamos de ver. Quantos? 12. 5 e 12, né? Tem 12 livros históricos. Então, vamos aqui para frente para que você possa aprender de onde veio, quem escreveu, para que você possa gravar na sua mente. Bem, o livro de Crônicas, ele é um livro histórico. Ele é o 8º livro da Bíblia. Na parte, preste bem atenção, na parte dos livros históricos do Antigo Testamento. O autor do livro de Crônicas, alguns dizem que pode ser de Esdras ou não pode ser, mas aqui nós vamos estudar e vamos confirmar que o autor do livro de Crônicas, dos Anais, como diziam, né? Ele foi escrito por Esdras. Em qual período? No período de 450 a 430 a.C. Ok? Tem quantos capítulos o primeiro livro de Crônicas? Tem 29 capítulos. Depois nós vamos dividir esses 29 capítulos para facilitar a sua aprendizagem. 29 capítulos e tem 942 versículos. 942 versículos. A divisão do livro de 1 Crônicas nós vamos aprender agora. Vamos dividir em capítulos, certo? Capítulo 1 ao capítulo 9, ela fala sobre a genealogia. Capítulo 10 ao 29, as histórias de Davi, a sua sucessão, não é? O Saul, quando ele tomou posse, o Davi, né? Também depois que ele passou para Salomão, depois que ele teve a vontade de construir o templo. Então, a divisão do livro de Crônicas. Vamos botar aqui um slide para que você possa olhar e que você possa também anotar, para ficar mais fácil para você. Esses slides que nós estamos colocando, se você copiar, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você entender a história de Crônicas. Pronto. Você pode ver agora aí a divisão do livro de 1 Crônicas, né? Capítulos 1 ao capítulo 9 fala sobre a genealogia de Davi, né? E capítulo 10 a 29, o último capítulo, histórias de Davi. Toda a história de Davi está com o conteúdo dela aqui. Você pode anotar aí, porque no final da nossa aula nós queremos fazer algumas perguntas para que você possa responder. Isso é muito importante, você ter que responder para guardar na sua memória e possa, quando o pastor, qualquer pastor, for pregar sobre uma mensagem, sobre um livro, que, ele está falando de Cantares, ele está falando de Crônicas, ele está falando de Gênesis. Então você vai ter uma visão panorâmica para saber mais ou menos qual é o livro
que o seu pastor está pregando, certo? Então, lembre-se dessa. Vamos continuar. Depois de nós aprendermos essa divisão, também tem o reinado de Davi. O reinado de Davi tem destacando suas vitórias militares, fala sobre as vitórias militares que Davi teve. Também outro item que procura desenvolver em Crônicas é o desejo de construir um templo. Davi queria construir um templo para o Senhor. E também a transferência do reino de Davi para Salomão. Agora vou fazer uma pergunta para você. Davi construiu o templo? O que é que você acha? Davi construiu o templo? Será que Davi construiu o templo? Não. Deus deu toda a diretriz, deu todo o formato como seria o templo, mas Davi não construiu o templo. Passou para o seu filho Salomão a mostrar como Deus tinha preparado e elaborado para construir o templo. Então, Salomão foi que criou o primeiro templo para o Senhor. Vamos aqui, para você gravar agora, nós vamos colocar um slide falando sobre o reinado de Davi. Como nós já tínhamos falado, vamos aqui só para recordar um pouquinho, para que você possa gravar. Vamos lá. E também anotar. Aproveite e anote. Anote tudo. Eu vou relembrar aqui a história que quando eu trabalhava na Philips do Brasil, o meu chefe lá, Philips do Brasil, uma multinacional, quando ele tinha que dar algumas ordens, dar algumas orientações, ele dava muita coisa, e botava nomes de lojas do Nordeste todo, e você tinha que gravar tudo aquilo para não esquecer o que ele tinha mandado. E eu não tinha nenhum papel anotado, eu não anotava papel, eu sempre gravava. Mas ele pegou e me disse: Jaime, a mente é falha, então você tem que andar com um papelzinho, uma cadernetinha e uma caneta. Desde esse dia, sempre eu ando com uma caderneta e uma caneta. Por quê? Porque eu posso estar andando em qualquer local, me lembro de uma coisa, me lembro de uma coisa que eu vou fazer, me lembro de uma aula, me lembro de uma passagem bíblica, e eu rapidamente anoto para quando chegar em casa eu verificar e fazer um trabalho sobre aquilo que eu me lembrei. E ele me ensinou isso. Eu quero também poder te ensinar para que você possa gravar. Ande sempre com a cadernetinha pequena e uma caneta, porque você poderá precisar a qualquer momento. Principalmente quando você chega numa idade, por exemplo, da minha. Eu já não gravo muita coisa. E às vezes eu esqueço até de olhar o que eu fiz. É engraçado, né? Mas é o jeito. Eu anoto para não esquecer, mas depois eu vejo que eu preciso estar junto, olhando, a necessidade de estar olhando aquele papel para saber se eu fiz ou não. Bem, vamos ver aqui o reinado de Davi. Se você quiser anotar, muito bom, porque você já ouviu eu falando sobre isso. Vamos lá. 3 pontos que falam sobre o reinado de Davi. Primeiro, o destacando as vitórias militares de Davi. As vitórias que Davi teve, que foi um grande guerreiro, não teve medo, esteve sempre com o Senhor do seu lado e venceu quase todas as batalhas, se não todas, né? Então, você veja que precisa estar junto com o Senhor,
para ter vitória. Quando você não está numa batalha junto com o Senhor, você poderá ter derrotas. Então Davi se preocupava com isso. É tanto que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus falando isso mesmo. Ele foi segundo o coração de Deus. Aí você diz assim, mas Davi, houve incesto, houve adultério, houve pecado. Sim, houve. Mas a única diferença que talvez você ou eu sofremos as consequências é porque Davi, ele tinha arrependimento. Então ele se arrependia dos pecados e proclamava a Deus e pedia perdão. E Deus o perdoava. Então a luta dele era muito grande, porque o inimigo não queria deixá-lo ganhar nem sobreviver. Mas Deus segurou na mão dele e deu vitória. Então, uma parte de 1 Crônicas fala sobre as vitórias militares que ele teve. A segunda parte é o desejo de construir o templo. Ele tinha um desejo enorme. E ele começou a desenhar, Deus começou a dar para ele o formato do templo, como seria, as estátuas, as coisas que iriam ser usadas, os artefatos que iriam enfeitar, decorar o templo, foi todo dado por Deus. Então ele começou a ter o desejo de fazer o templo. E terceiro, a transferência do reino de Davi para seu filho Salomão. Então, nessa parte de 1 Crônicas, fala sobre isso. Você aproveita e anota isso que tem aí do seu lado aqui, ó. Aliás, é aqui, né? Do seu lado aqui, você anote para não esquecer. Lembrando, 1 Crônicas, qual é o livro histórico? É o 8º livro histórico. Não esqueça. Também outra coisa. Quem escreveu Crônicas foi Esdras. Outra coisa também. Quando foi escrito? Ele foi escrito em 450 a 430 antes de Cristo. Então, foi escrito desse jeito. Era antigamente só um livro. Depois passou a ser 2 livros. Inclusive, na tradução grega, já vem com os 2 livros. 1 Crônicas e 2 Crônicas. Vamos fazer um esboço do livro de Crônicas, para que fique fácil você entender, capítulo por capítulo, quais são as coisas que falam. Muitas coisas eu vou falar aqui, outras não. Você vai ver no material que a coordenadora vai dar para você, e nós vamos também disponibilizar para a coordenadora da escola bíblica um esboço também, para que você possa também aprender. Então, só é pedir a Isa, que ela vai lhe mandar. Vou mandar para ela e você poderá solicitar essa parte aí, além da que ela vai lhe dar. Ok? Então, começa já aí. Vamos voltar para cá. O esboço, como nós vimos na divisão de Crônicas, você está lembrado da divisão de Crônicas? Capítulo 1 a 9 foi a genealogia. Capítulo 10 a 29, histórias de Davi. Não esqueça isso. Agora nós vamos ver um esboço ainda menor um pouquinho, que tem mais coisas para que você possa anotar. Primeiro, a genealogia. Capítulo 1, versículo 1 e até o capítulo 9,
versículo 44. Ele fala sobre patriarcas, né? Fala sobre Judá, fala Simeão, as tribos da Transjordânia, fala sobre Levi, e também fala sobre outras 6 tribos. Fala também sobre habitantes de Jerusalém. Capítulo 9, versículo de 1 a 34. Nós falamos muito em esboço, então nós vamos agora apresentar a você para que você possa anotar e gravar bem todo esse esboço. Nós vimos já também a divisão de 1 Crônicas, né? Que vem falando sobre a genealogia e sobre as histórias de Davi. Agora nós vamos pegar e dividir ainda mais para facilitar o seu aprendizado. Vamos ver agora aqui o esboço. Pronto, aqui está uma apresentação do esboço que você poderá acompanhar. Você veja, nesse esboço aqui, está mostrando a divisão do livro de 1 Crônicas. Primeiro, tem genealogia, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 44. Que vai falar, nós já vimos isso, vamos só relembrar. Vai falar sobre os patriarcas, sobre Judá, sobre Simeão, as tribos da Transjordânia, Levi, 6 outras tribos e os habitantes de Jerusalém. Você viu isso tudo aqui, então isso vai ficar facilitando a primeira parte do esboço. Vamos agora para a segunda parte, para que fique mais fácil você compreender. Na segunda parte do esboço, nós vamos ver o reinado de Davi, que começa a partir do capítulo 10, versículo 1, a capítulo 29, versículo 30. Nós vamos apresentar agora outra slide. Nós vamos apresentar agora outro slide para que possa melhorar e que você possa dar uma pausa e anotar tudo isso. Olha, grave, aprenda sobre a palavra de Deus. É muito importante para o seu crescimento espiritual. Vamos agora para o slide. Aqui está a segunda parte do esboço, né? Você veja que lá no começo, você pode ver aqui, aprendendo e já anotando, que na segunda parte, não é? No caso, o reinado de Davi, que vai do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 29, que é o último capítulo de 1 Crônicas, até o versículo 30, que vem falando sobre os antecedentes e a morte de Saul. Vem como B, a ascensão de Davi estabelecido em Jerusalém, né? A busca da arca, a independência dos filisteus. Aí vem a arca é trazida para Jerusalém, a profecia de Natã, conquistas e administração, vitórias sobre Amon, guerras filistianas, as guerras que você vai ver no capítulo de Crônicas, contando várias histórias, e histórias muito importantes para o seu crescimento e entendimento do todo o projeto, de todo o andamento de que Deus criou e fez para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Nós poderíamos estar
tudo em paz, tudo tranquilo, vivendo com Deus. Mas o homem pecou, por isso que nós tivemos essa decaída. Mas através da vinda de Jesus, da morte de Jesus e principalmente pela ressurreição de Jesus, nós voltamos à condição de filhos de Deus. E vai chegar o momento de nós também estarmos juntos com o Senhor. Pouco tempo está faltando e nós vamos estar juntos lá. Continuando, nós vamos colocar outro esboço para facilitar ainda mais o seu entendimento. Vamos lá, que tem os últimos dias de Davi, tem que, primeiro, o recenseamento, segundo, os preparativos para o templo, organização levítica, organização civil e palavras finais, que vai do capítulo 28, versículo 1, ao capítulo 29, versículo 30. Vamos colocar agora esse esboço para que você possa anotar e facilitar para você. Pronto, aqui está o esboço, o que faltava, a última parte do esboço da divisão do livro de 1 Crônicas, que é o reinado de Davi, que está dividido nessas partes. Nós vimos no slide passado antecedentes à morte de Saul. Também vimos a ascensão de Davi. Agora nós vamos ver através desse slide os últimos dias de Davi. Quais foram os últimos dias? Foi o recenseamento, os preparativos para o templo, organização levítica, organização civil e palavras finais. Você está vendo a divisão aí com todos os capítulos e versículos para que você possa entender, buscar o conhecimento nessas passagens, que você vai ler, claro, você vai aprender e vai poder, através desse estudo, que Deus lhe dando sabedoria, você vai poder também evangelizar outras pessoas, dizendo o quanto Deus ama o seu povo. Nós fazemos parte do povo de Deus também. Então você tem que estar preparado para guerrilhar contra o nosso inimigo. Nossa guerra não é com armas, mas com principados e potestades, numa vida espiritual. Que você fique entendendo isso. Finalizando nossa aula de hoje, você tem muito material agora para que você possa pesquisar e estudar um pouquinho mais sobre 1 Crônicas. Nós queríamos aqui, qual o objetivo de Davi? Davi tinha um sonho, queria construir o templo, mas ele não construiu o templo. Mas Deus deu todas as dimensões, Deus deu todos os anteparos, o material que seria usado, a forma como seria, as medidas como seria o templo, que Davi queria construir o templo para o Senhor, mas ele não construiu. Quando ele sucedeu o seu reinado para Salomão, então criou o primeiro templo. O primeiro templo foi criado por Salomão. Depois de algum tempo, esse primeiro templo foi destruído. E teve também a criação do segundo templo. E os romanos destruíram também esse segundo templo. A Bíblia fala que nós teremos o terceiro templo construído, já nos tempos finais, nos últimos tempos. E nos últimos tempos são a nossa geração. Tudo aquilo que precisar para a montagem do templo, hoje já está tudo pronto.
candelares, né? Tudo, os enfeites de ouro, tudo de ouro, já está tudo pronto, já está sendo treinado, já foi treinado. Os levitas que irão ser os sacerdotes para entrar no templo, já está tudo preparado. Isso por quê? Porque ainda os judeus ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Ainda estão esperando. Mas nós já recebemos. O Cristo que morreu na cruz ressuscitou. Houve a ressurreição. Então nós já estamos tranquilos sobre isso. Mas será construído esse terceiro templo. E já está tudo preparado para também receber a sua igreja, no arrebatamento da igreja, e também na vinda de Cristo Jesus, para reinar. Tudo isso você vai aprender tendo uma visão panorâmica da Bíblia. Nós queremos aqui agradecer a você por ter ficado conosco esses 30, 40 minutos, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Queremos voltar, porque temos outros livros para apresentar para você em outras aulas. Enquanto isso, você possa aprender com os outros professores nesses livros onde mostram uma visão panorâmica da Bíblia. Você fique atento, anote tudo, grave, leia um capítulo por dia, no mínimo um capítulo por dia de 1 Crônicas, são 29 capítulos, você poderá ler um capítulo por dia, lendo uma ou duas ou três vezes esse mesmo capítulo, para que você possa entender e gravar cada vez mais essa maravilhosa carta, esse livro, essa epístola, né, de 1 Crônicas. Muito obrigado por você estar junto comigo. Eu queria orar para que você pudesse caminhar junto agora. Vá lá aprendendo, vá ser edificado com o estudo da palavra de Deus. Pai, muito obrigado porque terminamos essa aula e te pedimos cada vez mais sabedoria para que possamos aprender aqueles ensinamentos que tu tem dados nos tempos passados e que não possamos cair nos mesmos problemas de que aquelas pessoas caíram, mas possamos ser fiel a ti, te buscar, te adorar muito, muito mesmo pela tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo que tu tens nos abençoado. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a coordenadora da Escola Bíblica, a Isa, por essa oportunidade e agradecer a você também, que tem estado junto conosco aprendendo essa aula, mais uma aula que nós estamos dando. Fique feliz, aprenda a compreender e estaremos dispostos a qualquer dúvida, você poderá entrar no comentário e fazer a sua pergunta. E nós queremos responder conforme a sua necessidade e conforme aquilo que Deus tem dado ao nosso coração. Peço a Deus que te abençoe, que te proteja e que te guarde. E estaremos aqui de volta na próxima aula, se assim Deus permitir. Até logo!